Olá, para você que está aí acompanhando esse vídeo, um abraço, que Deus abençoe. Nós vamos estar falando hoje a respeito de contribuição, de um modo geral, principalmente com essa questão da igreja, porque é um assunto polêmico, quando se fala em dízimo, em oferta, as pessoas têm um frisson quanto a isso, muita polêmica, e nós queremos falar um pouco sobre isso. Eu quero abordar alguns pontos importantes sobre essa questão de Antigo Testamento, Novo Testamento. Quero falar também o propósito, o que eu entendo ser o mais importante nisso que vai ser falado no vídeo, é o propósito de Deus para isso. O que Deus quer nos comunicar? O que Ele quer nos ensinar com isso? Tem alguma razão? Tem algum propósito? Porque Deus não faz nada, ou Deus não nos instrui nada sem um propósito bem definido, né? E nós precisamos entender esse propósito. Então eu queria estar falando sobre isso. Eu sei que tem muitas pessoas dentro da igreja e fora da igreja que questionam, alguns compreendem, outros não, alguns gostam, outros não, né? Alguns concordam, outros não, mas eu quero, à luz da palavra de Deus, trazer isso à tona, porque é uma instituição de Deus. Deus espera de nós esse comportamento de colaborar, de contribuir financeiramente também com a sua obra, né? E a gente precisa, de acordo com a palavra de Deus, entender tudo isso que Deus tem para nossas vidas, né? Então eu queria aqui falar um pouquinho sobre essa questão, né? Da onde surgiu a contribuição, né? E tem um versículo em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, que é muito conhecido, que ele diz que Deus espera que nós honremos a Ele com as primícias, com as primeiras coisas da nossa renda, dos nossos rendimentos. Diz lá então o versículo: honre o Senhor com todos os seus recursos, com a primícia de todos os seus recursos. É lógico que a gente olha no momento, no contexto que foi escrito isso, que o momento econômico é muito, mas muito diferente do que nós vemos hoje, do que nós vivemos hoje, de quando foi escrito esse versículo, ou de quando foi instituído essas questões. Mas aí nós não devemos olhar para o formato, mas sim para o princípio que Deus estabeleceu, né? Então aqui eu quero estar falando sobre a importância disso. Então aqui já fica como um ponto inicial, que nós precisamos honrar a Deus. Deus espera de nós que nós honremos a Deus com tudo aquilo que nós produzimos, com tudo aquilo que envolve o nosso rendimento. E aí, voltando um pouquinho para essa questão da contribuição, do dízimos e das ofertas, da onde isso saiu, né? Quem que definiu isso? Então, assim, a gente precisa, como sempre, o cristão deve olhar para as Escrituras. Por isso que eu estimulo que você seja esclarecido de acordo com as Escrituras, que nós possamos fazer como alguns irmãos faziam antigamente, que mediante a uma pregação, mediante a uma fala, mediante uma explanação da palavra de Deus, eles comparavam, ou eles tinham esse entendimento de comparar aquilo que eles estavam ouvindo ou sendo ensinados com as Escrituras. Porque se eu estou falando a respeito de um princípio de Deus, eu tenho que externar e mostrar isso nas Escrituras. Então eu quero aqui, com essa questão de dízimo principalmente, vamos falar sobre essa questão. O dízimo, a primeira citação de dízimo nas Escrituras está ali em Gênesis, no capítulo 14, com Abraão. É importante aqui também ressaltar que tem algumas pessoas, a gente vai falar isso, não sei se nesse vídeo, mas nos próximos, que algumas pessoas têm alguma questão, que essa questão da contribuição, essa questão do dízimo é coisa do Antigo Testamento. É uma questão judaica, é uma questão da lei, e não tem nada a ver com o Novo Testamento, não tem nada a ver com os nossos dias. E isso é um engano. Aí a gente precisa debruçar, né? A gente precisa dispensar atenção para a palavra de Deus para a gente entender o porquê dessas coisas. Então, voltando um pouquinho às duas perguntas que eu gosto de fazer, é o porquê e para quê. Isso vai revelar a nós o propósito de Deus para isso. Então, por que Deus instituiu isso, né? Qual foi o propósito? Qual é a razão? Deus quer nos ensinar alguma coisa? Essa é a pergunta que nós devemos ter sempre no nosso coração. Bom, voltando ali, eu quero deixar bem claro que isso não foi instituído por pessoa alguma ou por a igreja A, B ou C, mas isso é um princípio bíblico. E como eu estava dizendo ali em Gênesis 14, 20, está falando ali quando Abraão, que é a primeira citação bíblica a respeito do dízimo, e ela é antes da lei, tá? Abraão então venceu ali uma guerra, uma batalha, né? E após, onde ele inclusive ajudou, né, a libertar o seu sobrinho Ló,
E logo após essa vitória, essa conquista, Abraão, né, colocou no seu coração, e aí a gente entende que Deus direcionou isso a ele, porque Deus recebeu isso como uma atitude de gratidão por parte de Abraão. Por quê? Porque ele resolveu, após essa vitória dessa guerra, ele resolveu dar o dízimo, que é uma parte, a 10ª parte, depois nós vamos falar um pouquinho sobre essa mecânica, sobre essa parte matemática, tá? Mas Abraão escolheu dar, resolveu dar 10% como uma forma de gratidão a Deus por aquilo que ele tinha conquistado. E Deus havia dado promessas a Abraão a respeito de coisas que ele iria fazer, de coisas que iria acontecer na vida, na família e na posteridade de Abraão, né? Aqui então nós vemos um ponto crucial que você que precisa compreender o porquê que Deus estabeleceu que nós devemos ser contribuintes, né? Contribuir com a palavra com a obra de Deus financeiramente, é a respeito da gratidão. Então o primeiro ponto aqui mostra que Abraão ele fez a entrega do dízimo como uma gratidão a Deus por aquilo que ele fez. E a gente observa, seguindo esse parâmetro, né, que essa atitude dele, que ele entregou isso para o sacerdote Melquisedeque, né, e era um sacerdote, né, que envolvia alguns mistérios, mas era um sacerdote de Deus. Então você observa que Abraão ele entregou para um líder, né, ele entregou para um sacerdote, um líder religioso. Então aí também já revela um princípio, já revela características de como deve ser feito. Nós não podemos abrir mão disso, né? Então, é importante que o primeiro ponto é gratidão. Depois, o segundo texto que é citado está ali em Gênesis, mais para frente, com o neto de Abraão, que é Jacó. Veio Abraão, veio Isaac e veio Jacó. A segunda citação bíblica quanto a isso aparece então com o neto de Abraão, que é Jacó. Jacó tem um outro contexto, né? Lembrando que isso foi passado, foi ensinado, né? Abraão ensinou isso para o seu filho, ensinou isso para Jacó, mesmo que não haja citação concernente a Isaac, que é filho de Abraão, mas você percebe que ao ter uma referência, né, um relato com o seu neto Jacó, você percebe que isso é algo que foi passado e que Deus está ali também ensinando, instruindo, dando diretrizes concernente a isso. Depois da gente partilhar isso, eu quero voltar àquela pergunta do para quê, né? Mas vamos lá. Gênesis 27, do 27 ao 30, tem do 28, do 10 ao 22, fala sobre essa situação de Jacó. Jacó, então, ele estava num momento ali de descanso, né? E Deus se revela a ele em uma visão, onde ele enxerga uma escadaria, né, de anjos subindo e descendo, entanto que ele reconhece e chama o lugar de Betel, né, a casa de Deus, porque ele reconhece que aquele lugar ali era diferenciado, né, era um lugar, né, místico, né, e Jacó ali naquele momento, no final desse capítulo 28, você percebe que Jacó ele toma uma decisão concernente ao dízimo. Você percebe que lá no finalzinho, lá no versículo 30, ele faz uma citação quanto a isso, que ele diz o seguinte: eu reconheço que Deus é sobre a minha vida, que eu tenho uma promessa que veio do meu pai, que veio do meu avô Abraão, né, do meu pai Isaac e do meu avô Abraão, e Deus tem se revelado essa promessa sobre a minha vida, de bênção, do que eu devo fazer, como eu devo conduzir a minha família e como eu devo conduzir o meu relacionamento com Ele, Deus. Deus então está ali se mostrando a ele, né? Como Deus faz isso em diversos episódios nas Escrituras, desde o Jardim do Éden, desde Adão e Eva, desde Noé e por aí vai. Abraão, então, Isaac e Jacó, com certeza posteriores a esses que eu acabei de dizer. Mas olha só, interessante essa parte de Jacó. Jacó, ele diante essa visão, essa revelação, essa externação de Deus para com ele, Jacó fala assim: eu preciso reconhecer o Senhor então em minha vida. Então ele diz: o Senhor me prosperando em tudo que eu venho a fazer, de acordo com o que o Senhor prometeu para o meu pai e para o meu avô, e está prometendo a mim também, e eu já tinha ciência disso,
Porque Jacó, ele viu a história, ele sabia quem era o seu avô, ele sabia quem era o seu pai, né? Que o seu pai, por exemplo, foi nascido de um milagre de Deus por conta que o seu avô Abraão e a sua avó Sara já eram avançados em idade e Deus tinha prometido que eles teriam filhos e teve, que foi o seu pai Isaque no caso. Então Jacó, ele teve um comportamento de gratidão a Deus com essa questão de dar o dízimo, mas ele usou de uma fala dizendo aí de um ato de fé. Ele dizendo, ó, eu por crer que o Senhor vai conduzir a minha vida, eu vou dar dízimo de tudo aquilo que o Senhor me der. Então, a gente observa aí que nesses dois pontos, nessas duas situações específicas, que dízimo, ou contribuir, ou devolver a Deus, é um reconhecimento, primeiro, de gratidão, segundo, de fé, que eu creio que Deus é o meu provedor. E você observa que nesse início, com esses dois pontos, isso se segue. Isso se segue em toda a história bíblica. Você percebe aí que Deus está afirmando princípios, esclarecendo para as pessoas do porquê que nós devemos ser contribuintes. E uma coisa que eu quero já deixar bem claro nesse começo, e eu vou falar essa frase praticamente em todos os vídeos e a todo momento, que o que Deus quer que nós nos voltemos a Ele, que nosso coração esteja primariamente e principalmente apegado a Ele e não a nada mais. E nós, seres humanos, temos uma característica ou uma tendência de colocarmos o coração em algumas coisas. Me faz lembrar lá no Salmo 62:10, que é um alerta também dizendo, ó, se as vossas riquezas aumentam, se as suas posses aumentam, não coloque nisso o seu coração. No Novo Testamento também há diversos alertas quanto a isso, que Deus avisa, ó, cuidado. Jesus mesmo alerta sobre isso também, falando que nós não podemos servir a dois senhores, ou nós devemos agradar um e desprezar o outro, nós não podemos servir a Deus e as riquezas. Então aqui você já vê desde o princípio, e eu estou citando até referências bíblicas com o Novo Testamento, que o nosso Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele já fala sobre isso, porque isso é uma tendência. Então o que tem que servir isso tudo para nós, como um alerta, como algo que Deus espera de nós. Deus quer que nós o reconheçamos como dono de todas as coisas, inclusive de nossas vidas. Que nós não podemos nos deixar dominar por aquilo que nós possamos talvez conquistar, por tudo aquilo que Deus criou, maravilhoso, né, magnífico, e que nos disponibilizou para usar, para trabalhar, e nós coloquemos o coração nessas coisas. Então, a atitude de você ser contribuinte daquilo que você trabalhou, daquilo que você conquistou, Deus está esperando isso como uma demonstração que você não está colocando o coração nessas coisas, mas que o teu coração está apegado unicamente, exclusivamente nele, porque é dele que vem todas as coisas. Ele é o nosso provedor. Então é importante você ter isso, essa pergunta e essa resposta esclarecida no seu coração, fazendo menção, lembrança das Escrituras, e que a motivação disso deve ser gratidão e fé, porque você não vai deixar o seu coração ser desviado ou ser dominado por essas coisas. Então eu quero aqui nos próximos vídeos estar falando sobre isso, entrando em alguns pontos que a gente observa nos nossos dias, né? O entendimento e o comportamento equivocado quanto a essa questão do contribuir, né? Então tem aí diversas vertentes e também diversas justificativas para não fazer. Eu quero aqui, à luz da palavra de Deus, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, a gente esclarecer tudo isso. Até mais, a gente vai seguindo então falando sobre esse assunto. Deus abençoe.